Bom, arrendamento de terras para a produção agropecuária no Brasil é uma prática comum. Nos preparativos para a safra 23-24, alguns itens no contrato entre os proprietários e arrendatários devem ficar explícitos para ambas partes, principalmente em relação à posse da produção. Então vamos falar um pouco mais sobre ultimação da colheita, que é uma das ferramentas que garante a segurança jurídica nesses casos, com a advogada Larissa Pereira. Oi, Larissa, bom dia, bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra. Muito importante, né, tratarmos dessa questão, desse tema também que às vezes foge um pouco da pauta do dia a dia ali dos produtores, mas é uma realidade. Como advogado, o que você já observou em casos concretos, né, e resoluções também para essa questão? Bom dia. Oi, bom dia, Renata. Um prazer estar aqui com vocês no Bem da Terra. Então, Renata, realmente, né, a questão da ultimação da colheita e a posse ali dessa produção, né, para garantir o produtor e o arrendatário ali que realmente consiga finalizar a sua colheita, é uma questão muito importante, muito relevante a ser observada em contrato, né? Nós sabemos que o regramento ele tem previsão legal no Estatuto da Terra, mas é sempre importante que, quando da pactuação do contrato, né, o produtor, o arrendatário, ele faça com o proprietário da terra essas previsões em contrato, né? É sempre bom deixar claro em contrato que, ocorrendo a necessidade de que ele estenda o prazo de permanência naquele imóvel, como isso vai se dar, qual o valor eles vão estipular para esse pagamento desse tempo, né, a mais que ele poderá permanecer ali nesse imóvel para finalizar a sua colheita. Eu acho que é sempre importante mesmo e o auxílio de um advogado, né, para a pactuação desse contrato e deixar tudo sempre bem explícito, né, e as regras ali bem estipuladas entre as partes. Larissa, o que você mais observa ainda de prática comum e até mesmo é o que você falou, sempre ter o aporte, o auxílio, né, uma segurança ali de um escritório, de um advogado, para realmente ter esse respaldo? O que você ainda vê como corriqueiro, mas que é possível ser evitado? Isso. Olha, como corriqueiro, né, o que nós observamos na prática é sempre que a necessidade dessa postergação ali de permanência no imóvel, ela se dá por perca do prazo dessa janela de semeadura ou, às vezes, ali atrasos nos insumos lá no começo, né, dessa plantação. Uhum. Então, às vezes, né, são coisas assim também que fogem do controle do produtor e do proprietário, né, que são as questões climáticas. Porque é sempre importante lembrar que a questão da ultimação da colheita ela é uma exceção à regra da finalização dos contratos. Então, o que esse produtor, né, ele pode fazer durante, né, às vezes a gente sabe que as intempéries climáticas, elas vão acabar atrasando, né, a maturação do grão, e isso é uma coisa que acaba se tornando imprevisível, né? Mas sempre que observada qualquer situação que fuja da regra, qualquer coisa que saia ali do cenário habitual dessa plantação, que ela seja comunicada, né, ao dono dessa terra e que talvez, né, através de um aditivo, alguma coisa que vai trazer um conforto e uma segurança para essa relação seja realizada, tá? E um ponto que eu acho que é importante também destacarmos que essa garantia, ela visa simplesmente que ele possa colher essa produção. O proprietário dessa área, ele não vai ter nenhuma responsabilidade com relação à qualidade ou até mesmo à quantidade, né, do que vai ser produzido. Exato. E aí, por exemplo, à medida que você está ali com a produção, ou ali no início que você viu que já tem uma previsibilidade ali de atraso, né? O ideal já é informar, o quanto antes você prever uma situação, é você já colocar ali de maneira bastante transparente para evitar qualquer situação lá na frente? Exatamente, Renata. O importante, sempre que observada qualquer situação que já tenha ali uma previsibilidade, né, da necessidade da extensão do prazo de permanência nesse imóvel, é que seja cientificado, né, este proprietário dessa área, né? E aí, nesse sentido também, reforçamos que é sempre importante que ele tenha o auxílio de um advogado, né? Muitas vezes podendo informar através de um documento formal mesmo, que já
vai ter essa necessidade, né, que pode haver e talvez tentar estipular o prazo, né? Às vezes ele, né, verifica ali que ele vai ser necessário mais 6 meses para a utilização daquele imóvel e para tentar regular essa relação, inclusive com relação ao pagamento, né? Que Sim. Dentro do normativo não há uma fórmula matemática do quanto ele deverá pagar pela utilização a mais desse imóvel, né? Mas sabemos que se postergada a utilização, ele deverá pagar, né, pela utilização. Então, é sempre importante essa questão da transparência e da boa-fé, né, contratual entre as partes, de regular essas situações e quanto antes, né, ele conseguir prever que isso vai acontecer e conseguir informar esse proprietário, né, essa relação ela vai conseguir, enfim, ela vai ser próspera, né, e vai conseguir finalizar ali, ele vai conseguir colher tudo que ele precisar. No geral, Larissa, você observa que há bastante conciliação em casos como esse? Isso, nós observamos na prática que sempre que tem essa boa-fé e essa transparência, né, entre o produtor e entre o proprietário da terra, não há por que ter conflitos maiores, né? Então, nós sempre tratamos e cuidamos justamente nesse sentido, de fazer as relações caminharem da melhor forma possível, né? E se tratando de produção, que sabemos que às vezes as relações não vão ser de apenas uma safra, né? Que isso, né, vai se estender, às vezes não no mesmo imóvel, mas em outro imóvel com o mesmo proprietário. Essa transparência, assim, é fundamental entre as partes. Perfeito, então, obrigada, viu, por sua entrevista aqui em nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Uma excelente quarta-feira aí a você. Obrigada, Renata. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. A seguir, empresa